Primeira peça que eu vou ensinar é essa aqui, ó. Como que a gente vai fazer essa peça aqui, ó? Ela tem duas pontinhas, né? Como que a gente vai utilizar o vidro fazendo essa peça? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, usar a tua argila, né? Sempre guardar ela aqui. Hoje tá um dia um pouco quente, então eu deixo ela guardada no saco plástico, tanto que eu não vou usar, tá? Vou fazer uma peça grande para vocês perceberem o movimento, né? Então, primeira coisa, eu preciso fazer uma bolinha. Eu faço isso circulando na palma da minha mão. A palma da mão uma com a outra, então eu consigo fazer bem fechando mais a mão, eu consigo fazer uma bolinha bem perfeita, tá? Então eu coloco aqui no centro. Eu costumo usar esse vidro aqui que tem um risco, né? Aí coloquei também uma fitinha para ver bem onde é que é o meio, né? Eu uso só para delimitar a área, tá? Não há necessidade de riscar o vidro, mas é algo que eu acabei desenvolvendo aqui. Eu gosto de usar isso aqui assim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o vidro, tá lá minha bolinha, mais ou menos no centro aqui desse vidro, ó, não é tão no centro, né? Eu vou começar a fazer movimentos circulares na minha bolinha. Movimentos circulares, movimentos circulares. Eu não tô fazendo força. A posição das minhas mãos segurando o vidro e eu tô fazendo movimentos circulares só para dar o formato na minha peça, tá? Tá aí, né? Então, aqui tá com as duas pontinhas, ó, cima e embaixo. A minha argila tá muito seca ainda. Eu posso melhorar isso, tá? Só molhando a ponta dos dedos e ajeitando aqui, ó. Depois vem o trabalho de lixa também, né? Para lixar. Então, isso também sai. Mas você precisa hidratar sempre a argila, né? Então, eu não posso voltar com essa peça molhada desse jeito aqui para cima do vidro, tá? Porque senão vai grudar, né? Então, eu preciso esperar se eu quiser voltar e modelar novamente, né? Então, feita a pecinha, reserva ela um tempinho, deixa ela descansando, porque depois você vai precisar furar essa peça, tá lá. Vamos fazer mais uma vez. E agora, vamos fazer deixando escapar aqui o vidro aqui, para vocês perceberem que dá para retomar o trabalho, né? Sempre dá para retomar. Não ficou boa? Tá, faz outra, tá? Tá ali. Então, eu vou começar com movimentos circulares. Ah, eu me perdi. Eu precisei parar, né? Fazer essa peça. Como que eu vou retomar? Eu vou encostar o vidro na base novamente e volto a fazer o movimento circular, tá? Se eu não fizer isso bem certinho, eu vou tirar o formato que eu estava fazendo, ó. Então, eu só vou circular e ela ganha essa característica de peão, né? Parece um peão, né? Novamente, eu vou posicionar aqui, de preferência, coloca pro teu lado, né? E vamos lá, ó. Ó, novamente, eu consigo circular. E quanto mais eu circulo ela, mais ponta ela fica, ó. Mais pontiaguda ela fica. Em cima e embaixo ela fica igual, tá? Ela fica igual. Então, tem um limite, você não consegue fazer peças muito pequenininhas, porque precisa ter uma distância. Sempre a distância do vidro eu meço aqui com os dedos, né? Então, às vezes, os meus dedos estão encostados no vidro de baixo, ó. Ou, ó, eu tô sempre com as mãos em cima do vidro, ó. Então, eu estou sentindo o vidro de baixo. Claro que eu posso erguer um pouco mais, não tem problema. Mas para não cansar os braços, eu deixo meu cotovelo apoiado e vou fazendo movimento circular. Essa aqui ficou perfeita,
tá? Ela ficou muito bem feitinha, ó. Toda a parte aqui bem retinha, né? Tá perfeita. Então, eu posso tanto esperar como posso furar. Eu vou furar aqui para vocês perceberem. O bom disso aqui também é fazer assim, ó. Aperta um pouco aqui embaixo e aperta um pouco aqui na parte de cima. Tá? Virando a peça, tá? Para ela ganhar uma leve achatadinha nessas pontas. Isso vai facilitar a perfurar, né? Então, perfurar essa peça vai ser mais fácil. E claro, você vai chegar aqui e tentar então encontrar o outro lado, tá? Ó, o meio do outro ladinho aqui, ó. Né? Aí eu passo pela agulha toda, porque essa parte da agulha é mais grossa, então esse buraco ele já vai ficar maior aqui, ó, né? E aí dá para ainda fazer assim, ó, movimentos circulares da tua agulha para ela passar por todo o buraquinho sem nenhum dano. Tá feito o buraquinho. Ah, mas ficou muito pequeno, eu quero maior. Bom, então vamos fazer maior. Então você vai colocar a tua agulha aqui novamente e vai fazer isso aqui, ó. E vai rodar essa pecinha aqui. E assim ela vai abrir mais esse buraquinho. Quanto mais molhadinha tiver essa peça, melhor. Porque se tiver muito seco, você não consegue fazer. Tá? Então aqui, ó. Vai fazendo esse movimento aqui. Que o buraco aqui vai ficar maior. Tá? Depois vem a parte de lixar isso aqui, né? A parte da lixa quando tiver sequinha, tá? Então, esse é o modelo de peça, que é parece um peãozinho, né? Eu vou fazer uma bem pequena, tá? Quanto menor, mais difícil é, porque eu não tenho uma área muito grande aqui. Mas vamos lá, ó. Tô com as minhas mãos apoiadas e agora o vidro tá mais deitado, né? Então, meu dedinho tá apoiado aqui também, ó. Então, eu vou buscar um equilíbrio aqui pra tentar modelar essa peça pequena. As pequenas são as mais difíceis. Tem que ter mais atenção e fazer um pouco mais devagar, tá? Mas dá certo, vocês vão ver que vai dar certo, ó. Ó, com muita paciência aqui. Muita calma, a gente consegue, tá? A gente consegue fazer. O vidro não pode estar afastado da minha peça, ele tem que estar sempre em contato com a minha pecinha, tá? Ó, dá pra fazer, né? Fica muito boa, porque ela fica bem certinha, ó. Bem pontuda, bem certinha, ó. Ela ficou, né? Claro, para furar isso aqui também, então eu posso fazer isso, ó. Deixar aqui. Eu posso furar um lado só, se eu quero fazer um pingente, se eu quero fazer um brinco, alguma coisa. Então, eu vou precisar colocar um aramezinho aqui dentro, com os arames de bijuteria, né? Então, eu posso furar apenas um lado, ó. Então, eu vou furar só um aqui, não preciso chegar até o outro lado, porque eu só preciso um furinho para colocar a minha pecinha, o metal aqui, para formar o ganchinho, tá? Então, esse é um tamanho bem pequeno dessa peça, ó, tá? A gente tem, então, essa, né? Essa primeira que eu fiz, tá? Dá para chegar. Menor do que isso aqui, é bem complicado para fazer, né? E também, eu acho que nem compensa muito, porque quando você vai fazer o furo, a peça acaba rachando, tá? Então, na sequência, nós vamos fazer esse tipo de peça aqui, que também dá para fazer essas aqui, tá? Essa é muito fácil, né? Na hora de secar isso aqui, tem que secar devagar na sombra, porque senão entorta. A minha eu sequei muito rápido e ela deu um pequeno balanço aqui, tá? Então, a gente vai fazer agora esse tipo de peça aqui. Parece um canudinho, tá? Então, vamos lá. Mais um pedaço de argila aqui. Isso aqui dá pra fazer agora uma parte comprida, que não precisa ser tão curtinho, né?
enrola, mas agora você vai fazer a tal da cobrinha, né? Mais ou menos uma base. A argila começou a rachar, enrola novamente, passa água na tua argila, que é as mãos, o tempo, a mão muito quente, ou a mão tá muito, ou a argila tá muito seca, né? É só hidratar e fazer com que essa argila então melhore, né? Pra gente poder fazer, tá? Então é só hidratar um pouco. O Bob achou alguma coisa ali que resolveu latir. Então, tá feita a minha cobrinha, que eles chamam, né? E o que que eu vou fazer, então? A posição do vidro é encostado no outro vidro aqui, ó. Encostado no outro vidro e em cima da cobrinha, ou desse pedaço de argila, você vai fazer movimentos para frente e para trás. Ela vai sair do lugar. Escute o barulhinho aqui, ó. Eu não tô erguendo o vidro na base, tá? Ó, quando ele sai do lugar, eu volto lá, ó. Eu vou posicionando ele mais pra cá, porque ele acaba saindo do lugar, ó. Mas o meu vidro, ele não sai de cima do outro vidro. Posição das minhas mãos aqui, ó. Você pode ir empurrando ele com a placa de vidro mesmo, se ele sair do lugar, não precisa estar pegando na peça, não precisa estar pegando na argila para posicionar, né? Então, ó, devagar a gente vai levando mais para lá. E vai fazendo esse movimento até o tanto que a gente achar que a grossura que a gente quer, ó. Né? Então, aqui já tem uma grossura boa, mas eu quero mais fino. Continua o movimento, ó. Se você fizer sem esse movimento, sem a peça estar encostada, sem o vidro estar encostado no outro vidro, ela vai começar a achatar. Ela vai perder esse formato cilíndrico dela. Ó. Então, o segredo aqui é não tirar o vidro de cima do outro vidro, ó. Eu preciso só uma pequena parte dele, encostar uma pequena parte e rolar ele aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um formato aqui uniforme que eu não consigo fazer com a mão ou enrolar, ou é o único jeito assim. Eu não descobri outra forma de deixar isso bem retinho. Então, o que você pode fazer com essa peça? Eu gosto de usar essa espátula aqui molhada para cortar as pontinhas, porque as pontas é que vão ficar irregulares. Então, eu corto uma pontinha aqui, reservo isso, né? E aí sim, o que eu quero fazer? Eu já tenho que ter em mente o que mais ou menos eu vou querer fazer com isso aqui. Eu quero fazer as pequenos canutilhos, vamos chamar assim. Eu posso fazer esse movimento aqui, que é o movimento que eu dei aqui, ó. Né? Então, uma sequência aqui, 3, eu consigo fazer um pingente muito interessante, né? Eu posso dobrar mais? Eu até posso, mas eu preciso cuidar para essa argila não rachar nessa extremidade aqui, tá? Eu consigo, ela tem elasticidade para isso? Maravilha. Então, se eu faço dessa forma aqui, né? O limite dela, né? Eu posso até fazer assim, ó. O limite dela aqui, tá? Depois, claro, na hora de utilizar isso aqui, vamos supor que eu queira utilizar como um pingente, né? Então, eu passo um fio aqui, passo uma cola aqui também, mas ela tá numa grossura boa, né? Numa espessura boa, ela não tá rachando aqui, ó. Então, facilmente dá pra fazer, desenvolver peças a partir desse formato também, né? Mas
vamos supor que eu queira fazer outras peças. Que outras peças eu posso fazer? Eu vou cortar isso aqui no meio assim, ó. Mostrar outras possibilidades, né? Tomar cuidado para nunca perder a forma dela, principalmente nas extremidades, né? Eu posso dar um movimento, tipo um S, ó. Mas existe um problema aqui. Como é que eu vou furar isso, né? Como que eu vou usar isso aqui? Eu consigo furar toda ela aqui? Você consegue, mas existe uma possibilidade de trancar o fio no meio, né? Então, você pode utilizar essa peça furando na metade aqui dela, né? Ou então, antes de fazer esse movimento, né? Pode utilizar, pode furar ela inteira, tem que usar uma agulha maior, né? E furar ela toda aqui, ó. Mas sempre cuidar para a agulha não acabar saindo nos lados, em vez de sair na outra ponta lá, acaba saindo no lado, tá? Isso também tem que ter um certo cuidado aqui, ó. E cuidar no manuseio, né? Uma vez que tá aqui dentro, ó, eu também consigo rolar ela ainda, ó. Ai, perdeu a forma. Vai ali e faz de novo, ó. Tá dentro da agulha, ó. Faz novamente, né? Você consegue ainda ter a forma aqui, tá? Daí, sim, você vai lá e puxa a agulha e aí você fura. Ficou irregular, ah, ficou feio. Vai lá e corta a ponta. Ah, agora tampou o furo, vai lá e refaz o furo. Tá? Ah, agora não, faz o furo novamente, ó. Ó, tá fácil, já tinha o furo anterior, né? Então, tá ali, tá? Pode fazer isso aqui também, ó. Ajeitar novamente ali. Então, eu consigo fazer o furo de novo, né? É só usar com muito capricho. Tá, aí agora eu quero fazer o movimento circular. Ok? Você pode... o S, né? Você pode fazer. Mas não torce demais, porque você tem um fio para passar aqui depois, né? Então, ele pode ficar trancado, tá? Eu não consigo passar com a agulha, né? Eu vou ter que passar só o fio, tá? Ou um guia, né? Para depois conseguir, então, que essa peça aqui seja colocada em cima de um fio, tá? Eu acho assim, ó, quando existe muita dificuldade, né? A gente tem maneiras de fazer isso mais fácil, tá? Agora eu vou fazer um furo, em vez de fazer nessa extremidade, eu posso fazer um furo aqui, ó. Aqui também, tá? Eu posso utilizar isso como um suporte de colar, né? Fazendo mais do que um furo aqui, ó. Um suporte, é um pingente. Então, vamos supor que... Ah, eu quero 3 peças aqui. Ótimo, eu posso colocar essa aqui, né? Eu posso... Como um pingente, né? Ó. Aí. Né? Mais uma. Ó. Isso aqui pode ser usado como um pingente. As 3 pecinhas aqui, ó. Tá? Uma combinação, né? Depois, na sequência do teu colar, você pode utilizar, não sei, mais 2 pecinhas para fechar a lateral aqui, ou dessa, né? O importante é você fazer uma série de peças. Você pode desenhar os teus colares primeiro, o formato que você quer, para depois, então, começar a fazer a montagem e a seleção das peças, ó. Então, aqui, colocar o fio, né? Dá uma boa montagem, tá? Eu quero fazer um enfeite para casa. Ótimo, faz maior. Faz com mais peças aqui. Depois você vai colocando as outras. Pode ser essa. Você pode colocar essas aqui na ponta, né? O importante é a gente dominar essa técnica e ver, fazer os seus desenhos das suas combinações, né? Que tudo dá certo aqui. Tudo é possível fazer, né? Então, agora já temos 2 modelos, tá? Ah, vou ensinar também esse aqui, né? Que esse aqui nada mais é do que pegar essa parte que você fez
e começar a cortar, ó. É só cortar na medida que quiser, né? Ó. Aí, mais ou menos as três ficaram iguais. Ah, mas perdeu a forma. Não tem problema, perdeu a forma, vamos fazer novamente a forma, né? Então, é só deixar as peças alinhadas aqui, né? E continuar, dar mais um pouco de forma para elas aqui, ó. Pronto. Voltaram a forma. Se você ver, tá muito irregular. Essa irregularidade da superfície aqui, das pontas, a gente arruma com a lixa depois, tá? Eu gosto já de pegar as agulhas maiores, então já furar também, né? Acompanhar aqui para ver se saiu bem aqui no meio. Ok? Leva com... Empurra a agulha e sai pro outro lado. Não empurra a peça, empurra a agulha, ó. Saiu lá no meio, tá? Ó, puxa ou empurra a agulha, tá? Porque se você puxar a peça pode amassar, né? Então, aqui, ó, empurra a agulha, tá? Todas elas, ó. Empurra a agulha. Pronto. Estão perfuradas, né? Depois a gente secou, vai pra lixa. A lixa com movimentos assim e lixa as pontas bem certinho, que vai dar certo aí pra fazer, tá? Próxima peça, nós vamos fazer agora uma peça quadrada, né? Aqui minha argila, eu botou no pacote, deixou um pouco aberta, ela já começa a rachar, né? Então, isso não é uma argila adequada, quando ela racha assim, né? Então, um copo com água, uma xícara, um pote que tenha do lado, só mergulhar esses pedacinhos, né? E começa a hidratar novamente, tá? Até soltar da mão, né? Então, poucos movimentos a gente consegue hidratar e fica bom para trabalhar, tá? Aqui. Vou usar uma parte, a outra parte vai ali pro saco plástico, né? Então, para fazer peças quadradinhas assim, parece um dado, né? Ou uma peça comprida, eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar primeiro os quadradinhos, tá? Então, que tamanho de quadradinho eu quero? Isso precisa ser definido primeiro. E aí, você vai pegar a tua argila, vou pegar um pouquinho maior, e vai ver. Eu quero tamanho, sei lá, 1 por 1, né? Então, mais ou menos, né? Você vai pegar, faz a bolinha, e aí já começa a amassar um pouco as laterais. Dá uma pré-forma aqui, né? Mais ou menos uma forma que seria um cubo, um pequeno cubo, tá? Olha lá, mais ou menos um pequeno cubo. Aí, mais ou menos, tá? O que eu vou fazer em seguida? Eu vou pegar o meu vidro. Meus dedos estão aqui embaixo para ver a altura. Eu posso controlar isso aqui, a altura que eu quero, tá? Então, eu vou amassar. Eu tô vendo ali, ó, tô amassando até o tanto que eu quero. Eu já tô conseguindo, tanto em cima quanto embaixo, eu já tô conseguindo essa forma, né? Mas falta as laterais. Então, deixo ele em pezinho, tá? E vou lá, fazendo mais aqui. Eu não quero que fique bem quadrado, eu quero que fique uma espécie de um retângulo, né? Eu posso fazer também, né? Eu quero que fique assim, ó, tá? Então, a partir desse formato agora, né? Eu vou apertando aqui, aqui, e vou dando esse formato que eu quero, tá? Assim. Mas a minha argila rachou. Vai trabalhando a princípio e depois você arruma isso, tá? Isso não tem problema não precisa ser arrumado exatamente agora. Agora a gente tá fazendo a forma,
né? Então, aqui. Tá? E eu vou fazendo isso até a distância que eu quero, né? Ah, chegou o tamanho que eu quero de peça. Ótimo, coloca ela em pezinha. E a última apertadinha aqui é para você regular a parte de cima e a parte de baixo da tua peça. Claro que eu usei menos argila aqui, aqui foi mais, né? E assim vai. Então, aqui. Ah, deu aquele probleminha ali, né? Então, pega a espátula, ó, começa a ajeitar, né? Lado por lado, ou a faquinha. E aí, você vai ajeitando, ó. Vai limpando, vai ajeitando, sem tirar a forma, né? Aqui também, aqui também. Ah, mas eu acho que precisa fazer mais, eu acho que precisa deixar mais certinho. Tá bom? Não tá grudando? Vai pro vidro novamente, tá? É só apertar. Apertou, vira, apertou, vira de novo, até conseguir o tamanho que você quer, ó. Olha ali, como já tá bem certinho, ó, tá? E assim eu consigo o mais certo possível dessas formas, os lados bem certinhos, porque fazer isso à mão, isso não dá certo, não fica bom. Ah, que legal, ficou muito bom. Ah, mas eu achei que a peça ficou maior e eu quero cortar lá no meio. Ótimo, então corta lá no meio, porque eu quero fazer aqueles quadradinhos. Ótimo, vamos lá modelar novamente, né? Você pode agora fazer igual, né? Então, a gente vai modelando novamente, ó. Só virar, eu tô fazendo as duas ao mesmo tempo, ó. Eu quero que elas fiquem com a mesma altura, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. Ó. Elas acabam grudando, só tirar. Agora é a lateral. Até eu decidir, agora tá legal. Agora é isso que eu quero. Estão bem quadradinhas, né? Então, decidiu, tá certo, tá tudo certinho. Ah, é isso mesmo que eu vou querer. Então, é só fazer o furo, tá? Mas se ainda não tá bom... Ah, eu quero fazer só uma dessa peça. Continuar, mas quero só uma. Eu preciso só de uma. Para esse projeto que eu tô fazendo, vou chamar de projeto, o que você quer com ela. Você pode fazer a partir de conjuntos, né? Desenhar as peças e aí produzir tudo o que você quer, tá? Ó, bem certinho, tá? Ela ficou bem legal, essa pecinha aqui, ó. Tá? Aqui, bem quadradinha. Ah, com a que sobrou eu quero fazer... Eu não gostei, quero fazer menor ainda. Quero fazer mais quadrado ainda. Quanto mais baixa ela é, mais difícil é de a gente apertar aqui, ó. Mas dá, tá? Ó, tem que cuidar para não perder a forma, né? Então, as peças menores, elas dão bastante trabalhinho. Ah, mas eu gosto de fazer as peças menores assim, elas vão ficar bem certinho. Claro que fica. Fica mesmo, é só a gente ter bastante cuidado, ó. Aí, né? Então, consegui uma plaquinha, ó. Uma plaquinha bem certinha. Ali. Tá? Agora eu tenho essa, tenho mais essa. Ah, mas eu não gostei dessa forma, eu quero modificar ainda, né? Então, eu vou fazendo outras a partir daquela. Eu posso modificar. Eu posso fazer tantos formatos diferentes, né? Mas eu preciso de uma técnica, né? Então, aqui... Ah, eu gostei, adorei essa peça. Para que serve essa peça? Pode ser um entre meio, entre uma e outra peça. Aqui você pode colocar
junto dessa aí uma peça maior como essa, por exemplo, que não tá furada, tá? Né? Fazer uma combinação aqui, ó. Essa, né? Se fosse para montar um colar agora. Então, ou uma outra, um outro formato, né? Uma outra utilidade para isso, né? Mas eu tenho que estar com elas furadas. Olha só que legal, isso aqui, né? Então, fica muito bom. Ah, eu quero só isso como pingente. Só isso eu quero como pingente pro meu colar. Ótimo, olha que legal. Até aqueles negócios para amarrar cortina dá para fazer. Efeitos para colocar nas cadeiras. Para tanta utilidade, isso tem tanta utilidade, né? Ah, eu quero continuar aqui. Então eu vou fazendo o que eu quiser. Eu quero continuar a partir dessas aqui. Eu quero fazer mais aqui, colocar aqui assim, ó. Aqui é uma noção, né? Assim, e aí outras no meio. Eu posso fazer vários, a partir das peças que eu tenho, eu posso fazer muitas coisas, tá? Então, é só a gente definir o que a gente quer, tá? Agora, eu vou fazer aquelas, aqui, já fiz o quadradinho. Então, as bem pequenas, isso não tem segredo, porque é a partir daquela lá. Mas, vamos lá, vamos fazer, tá? Isso não tem tanta dificuldade assim para fazer, né? Preciso hidratar novamente um pouquinho a minha argila, né? Que é o calor da mão, o meio ambiente, tudo isso interfere. Então, eu deixo hidratada a minha argila, vamos lá, né? E aí, novamente, a tal da cobrinha, né? Preciso fazer a tal da cobrinha, que a gente chama, né? Posso fazer em cima do vidro ou entre uma mão e outra, tá? Mais ou menos essa aqui. Tá, agora é diferente. Eu vou, então, pressionar aqui, porque eu quero que ela fique... Ó, olha a posição da minha mão. Tomar cuidado com o vidro para não quebrar, né? Então, já fiz 2 lados, né? Deixa em pezinho. Aqui. Vou para fazer os outros 2 lados, ó. Aí. E assim eu vou modelando, ó. Novamente, 2 lados iguais aqui, né? Acaba grudando a peça no vidro, ó. Aqui. E assim eu vou chegando num formato, ó, muito parecido. Eu sempre coloco meus dedos debaixo do vidro aqui, ó, para que esse vidro não escape. E também para ter uma segurança aqui, eu posso empurrar melhor aqui, ó. Aí, eu vou fazendo. Não adianta fazer pressão num lado e não no outro, tem que ser de forma igual, tá? Ó, eu vou arrumando até que isso fique do meu agrado e fique bem quadradinho. Tirar aqui. Acaba grudando, né? Ah, mas ali não ficou. Tá, aí você vai ajeitando até que ele fique bem certinho, tá? O certo mesmo é a gente fazer o rolinho e rolar um pouquinho antes com o... fazer aquele formato inicial da cobrinha, né? E daí ele fica bem certinho, tá? Aí eu vou fazendo até eu conseguir deixar isso aqui exatamente com os 4 lados iguais, né? Então, agora eu tenho uma barrinha, ó, eu tô com uma barra aqui, né? Uma barrinha, não é cilíndrico, né? É uma barrinha aqui, ó, tá? As pontas, geralmente essas pontas a gente corta, né? Porque elas não nos ajudam, elas estão tortas aqui, então eu gosto de molhar minha espátula e cortar as pontas, tá? Tá aí, né? Então, o que que eu posso fazer com essa peça aqui?
né? Eu vou cortar aqui e mostrar que primeiro eu preciso furar, tá? Primeiro o furo, para depois eu poder, então, entortar ela, né? Dar uma torção nela aqui, ó. Dentro da própria agulha, né? Eu consigo fazer um movimento, ó, de torção. Tá? Eu já consigo fazer esse movimento de torção dentro da própria agulha, né? Então, poder deixar ela bem certinha, ó. Daí a gente já passa, já tem um suporte aqui segurando essa peça, né? Eu já faço um trabalhinho de limpeza nela aqui, ó. Ela já tem o movimento de torção, ó. Então, agora é só segurar um pouquinho ela na parte mais certinha que tem. E aí você puxa a agulha, aí você já tem o furo. Tudo isso aqui, ó, essas irregularidades, a gente vai arrumar com a lixa, tá? Então, o movimento de torção tá feito, tá? O que mais eu posso fazer com essa peça? Então, eu vou cortando ela bem pequena para fazer as minhas miçanguinhas, os entremeios, né? Que a gente chama aí, que eu posso utilizar depois como as miçangas de entremeio aqui, tá? Tá bem certinho, é lixa, tá? É trabalho com lixa. Ou eu venho aqui com a minha espátula, já deixo ajeitado em cima e embaixo. Mas quanto mais eu mexo nessa forma, mais ela perde o formato. Então, isso também tem que cuidar, tá? Ali, 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 né? Tudo certinho, tá? Aí, claro, já aproveito, né? E furo nessas peças também. Aí, só seguro, ó, e puxo a agulha. Como são pequenas, né? Seguro aqui na ponta dos dedos, passo a agulha e pronto, o furo tá feito, tá? Assim eu já tenho mais um formato. Então, se você vai fazer, procura fazer sempre várias peças da mesma, não ficar, ah, agora eu vou fazer essa, aquela. Não, eu vou fazer 50 dessa, 50 dessa, e assim vai, né? Então, aqui já tem as pequenas, né? O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer várias dessa aqui e fazer um pingente, né? Colocar mais aqui e fazer um pingente mais quadrado também, né? Então, fazer a grande, então fazer menor, menor até a pequenininha. Daí eu tenho um outro pingente. Eu posso entortar isso? Pode, mas lembrando que existe o problema de rachar, ainda mais quando é assim, né? O arredonda a gente consegue mais elasticidade, mas essa aqui não tanto. E o problema de furar. Ah, mas eu não quero furar de fora a fora, eu quero só fazer eu quero deixar assim, então, para fazer um outro trabalho, igual eu fiz aqui, né? Então, nem mexe, deixa como está, faz toda a manutenção dela, que ela precisa ainda, né? Ah, mas eu preciso colocar uma corrente. Então, faz só o pequeno furo aqui, onde depois você vai introduzir um arame aqui, que é de bijuteria, com ganchinho e tal, e vai colar e pronto, tá? Então, essa é mais uma possibilidade, né, que vem dessas peças mais quadradas, tá? Vamos para a próxima. Aqui, só explicando, aqui eu fiz 2 barrinhas e juntei na extremidade. Então, deu um pingente também. Só fiz um furinho, né, que eu posso colocar uma peça aqui no meio, tá? Eu posso colocar um quadrado aqui no meio, tá? E vira um pingente, né? Eu posso colocar uma peça dessa, que vira um pingente, né? Só que elas são um pouquinho mais frágeis, né? Na hora de fazer, mas fica muito bonito também, tá? Agora eu vou ensinar uma peça diferente, que não é com vidro, e sim com a colher, tá? A gente consegue fazer uma peça muito bonita, que é essa aqui, que eu chamo de casulo, porque parece um casulozinho
uma abelhinha ou de um inseto, né? Parece um casulo, ela fica muito bonitinha. Ela sai um pouco desses formatos aí, né? Mais geométricos, né? Ela ganha uma outra característica. Então, a bolinha, mas dessa vez, deixar essa bolinha mais chatinha, né? Mais assim, ó. Uma bolinha mais... que não é mais bolinha, né? Com esse formato aqui, tá? Daí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a nossa colher e encostar a base dela no vidro. E delicadamente a gente vai fazer movimentos para frente e para trás aqui. Ela sai do lugar. Escute o barulhinho. Tá encostado no vidro, tá? Olha o formato que tá ganhando, ó. Bem da curva da colher, né? Esse meu dedo tá encostado no vidro. Aqui eu tenho um apoio. Ó. Ah, ela escapou. Então, ela vai ganhando um formato que além dessa base, dessa curva da colher, ela vem pra fora, né? E ali que é o segredo de fazer as marquinhas, né? Pra fazer as marquinhas. Então, já tá maior do que a extremidade que tá ali. Então, tá. Então, eu vou escorregar a colher para os lados, tirando de cima dela, ó. E assim eu consigo fazer alguns frisos nessa peça, ó. Tá? E ela vai ganhando esses pequenos detalhes aqui, ó. Uma fica diferente da outra. Elas ficam muito bonitas também. Eu adorei. Então, achata as pontinhas aqui, ó. Deixa as pontinhas assim. E aí, você já vai passar pro furo dessa peça, né? E pronto. Ela tá feita, tá? Ela já tá feita. Mas não gostei de achatar as pontinhas. Então, a próxima, não faça. Não faça a pontinha achatada, porque aqui, ó, ela fica uma pontinha mais acentuada, tá? Eu vou fazer mais uma vez. Mais um pouquinho de cerâmica, mas agora eu vou fazer com a colher pequena. A bolinha, mais ou menos o formato que eu quero, tá? Ali. Eu vou pra colher pequena. Mesmo jeito, ó. Mas sempre observar que esse aqui não pode ser maior do que a colher aqui, tá? Porque senão vai muito rápido pra fora ali, aí você não consegue fazer o formato que você quer, ó. Ó, aí, né? Então, agora eu quero fazer os frisos. Meus cachorrinhos estão aqui do meu lado. Ó. Eu vou fazendo os frisos que eu quero, tá? Ajeitar um pouquinho. E aí, tem mais uma, né? Mais uma vez, eu vou fazer com a colher grande. Então, a colher é o tamanho da colher que vai mandar nisso aqui, né? Uma colher pequena, uma colher grande. Aí. Mais ou menos isso, tá? Aí, colher grande. Você tem que guiar, né? Porque ela sai do lugar, tá? Ó. Aí, ó. Ela sai bastante do lugar, ó. Aí. Já tá bom. Então, guia a colher pra fora da tua peça. Ó. E vai dando os movimentos. E aí, ela começa a dar os frisos aqui, ó. Da colher. Tá? Quanto mais enrolar aqui, mais bonito fica, ó. Olha que bonita que ficou. Cheia de frisos ali, ó. Daí é deixar as pontinhas aqui também, fica muito bom. E é só furar, tá? Então, dá pra fazer um mundo de peças aqui, muito bonitas, uma infinidade de formatos e tal. Mas o básico é isso. Claro que cada um vai pegando o seu jeitinho, vai desenvolvendo outros formatos, né? O principal aqui é o vidro seja leve,
tenha esse acabamento, o teu vidro de baixo também seja um vidro bom, né? E aí você vai fazendo os movimentos que tem que fazer. Inclusive essa fita ajuda para não riscar muito esse vidro aqui, não perder muito do vidro mesmo, né? E assim você vai trabalhando e vai desenvolvendo, tá? Próxima etapa é quando isso volta do forno, né? Eu vou mostrar tipos de pintura para isso aqui, tá? Mas já com outras bases de cerâmica para pingentes, né? Que eu fiz elas quadradas e também é uma outra forma de a gente utilizar e modelar, ok?